Glória a Deus, aleluia. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, eu estava orando a Deus em casa, pouco antes de sair. Cheguei um pouco atrasado em casa, mas no pensamento eu falei, Pai, me dá uma palavra, segundo a tua vontade. E eu não perguntei para os irmãos se é campanha, se é alguma palavra, né? Mas eu, de todavia, sempre oro a Deus e peço uma palavra. E Deus me deu uma palavra. E, todavia, quando Deus me dá uma palavra, eu sou obediente e faço segundo a vontade de Deus. E eu cheguei aqui, eu estava lendo vários capítulos, versículos da Bíblia, mas eu foquei na palavra a qual Deus colocara no meu coração. E por isso eu sou grato. Quero agradecer a Deus por esse dia, por esta palavra. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida dos irmãos e irmãs aqui presentes. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade a qual Ele me deu de estar juntamente com os irmãos e irmãs, mais uma vez, para a glória do nome santo dEle. Quero agradecer também ao pastor Cláudio, irmão Dinho, Deus os abençoe em nome de Jesus. Missionária Rosângela, que Deus abençoe abundantemente a tua vida. E em nome de Senhor Jesus, toda a igreja seja abençoada por Deus, amém? Eu também louvo a Deus pela vida da minha esposa, uma guerreira. Não é fácil suportar uns aos outros, mas quando nós vemos que a adversidade vem, é a oração. A oração é a chave da vitória de todo cristão. O debate só leva a perda, mas a adoração nos faz vencer. A oração é a chave da vitória para todos os casais, para todas as famílias e todas as pessoas. Não é fácil conviver um com o outro, mas se orarmos a Deus, Deus nos dá graça. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, por ter sido uma mulher conduzida pelo Espírito Santo e sábia para orar no momento da adversidade, assim como eu também tenho orado. Agradeço a Deus por isso, amém? Eu peço à igreja que abra as vossas Bíblias em Romanos 8, para a glória de Deus, amém? Glórias a Deus. Sempre quando Deus colocara no meu coração esta palavra, era de uma forma de correção. E hoje eu me maravilhei porque Ele me disse de uma forma tão gostosa para compreender a palavra. Ele me deu uma compreensão tão maravilhosa que eu confesso, irmãos, que eu agradeci a Deus. Por quê? Porque eu sempre sou usado por Deus na correção e eu falo, Deus, desta maneira que o Senhor me usa, todavia, Pai, seja feita para a glória do Teu nome. Mas há muitas pessoas que não gostam de ouvir a Tua palavra desta forma. E Deus disse para mim que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo em que Ele quer. E hoje Ele me deu uma compreensão além do que as pessoas podem imaginar. Porque muitos, quando falam Romanos 8, imaginam, lá vem o açoite. Mas não, é bênção, irmãos. É para a glória de Deus, amém? Todos encontraram Romanos 8? Glórias a Deus. Eu vou sair um pouquinho assim, só porque é da luz, tá, irmãos? Me perdoa, porque eu quase não estou enxergando mais. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da condenação do pecado e da morte, pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança, glórias a Deus, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são guiados à carne, inclina-se para as coisas da carne, porque os que são guiados
glórias a Deus, da carne, inclina-se para as coisas da carne. Mas os que são guiados por Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, na verdade, o poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou, Deus, ele diz que devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com toda a nossa alma e acima de todas as coisas. E depois amarmos uns aos outros. E podemos observar que não é só em Marcos 12 que vai nos dizer isso, não. Marcos 12:30. A palavra do Senhor também vai nos dizer de amor. Em João, capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: nisto vos mando, não foi vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi e nomeei para que vades e dê bons frutos, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, isso será feito. Nisto vos mando, que ameis uns aos outros. Jesus nos ordenou, ameis uns aos outros. Ele nos ordenou. Ele não disse para mim assim: se você quiser amar, você ame. Se você perdoar, afaste. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devíamos viver unidos na terra. Porque quando somos unidos, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quando perdoamos, Deus também nos perdoa. Quando andamos de acordo com a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E a palavra do Senhor vai dizer que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, para termos medo, mas recebemos um espírito de adoração, a qual devemos clamar: Abba, Pai. Porque aquilo em que nós não sabemos pedir ao Pai, nessa mesma passagem, um pouco mais além, eu só não li toda ela porque vai ficar muito extenso, vai dizer que aquilo que nós não podemos pedir ao Pai, ou que não sabemos pedir, o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por ti em gemido inexprimível. E a Bíblia, esta mesma passagem, esse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, vai nos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Nada poderá nos afastar do amor de Deus. A tribulação? Não. A altura? Não. A profundidade? Não. O porvir? Não. A vida? Não. Ninguém, nada pode nos afastar do amor de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina que se nós formos verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não andemos ansiosos com coisa alguma. Todas as coisas nos será acrescentado, aquilo que for necessário. Se buscarmos primeiro o reino do céu e sua justiça, Deus está dizendo: buscar o reino do céu é fazer a vontade de Deus, é andar segundo o querer de Deus. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que o reino do céu é tomada força. A nossa luta é contra nós mesmos, igreja. Cada dia nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, porque a Bíblia vai dizer que nós não andamos mais segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Nós, quando aceitamos Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ele está dizendo: negue a sua própria vontade.
porque a tua vontade é carnal. Vocês nasceram do pecado. É pecaminosa a tua vontade, as emoções carnais vai te assediar dia após dia, vai tentar te conduzir para pecar contra Deus, para afastar de Deus. Mas anda segundo a vontade do Espírito, seja conduzido pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que Jesus Cristo nos disse em João 6,14, que ele rogaria ao Pai para enviar para nós. 6,16, o Espírito Santo da verdade, aquele que nos conduziria, o Espírito Santo que haveria de nos convencer do erro, do pecado. Quantas das vezes, irmãos, antes de errarmos, nós olhamos assim e dizemos: poxa, eu sei que isso não vai agradar a Deus, eu sei que isso não é certo, mas se nós não vigiarmos e orarmos, tenha certeza que nós caímos na tentação. É por isso que a palavra do Senhor em Tiago vai nos dizer, Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é obedecer a Deus, seja obediente a Deus. No momento da adversidade, vai orar. Jamais tenta ser forte, porque nós não podemos contra o inimigo, mas o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo Jesus, está sobre mim e ti. Nós não somos órfãos, nós não estamos só, nós estamos com o Espírito Santo de Deus, o qual está dia após dia nos conduzindo, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. E esse mesmo Espírito vai dizer para mim e para você se revestir com toda a armadura do Espírito Santo. É jejuar, é orar, é chorar para Deus. Irmãos, tem horas que nós somos tão atingidos e que nós temos que desabafar no quarto para Deus. Dobra o joelho, chora para o Pai, conte para o Pai e não conte para ninguém. Fique em segredo entre você e o Pai, porque o Pai vai te honrar em público, porque você tudo contou para Ele em oculto, mas em público Ele vai te honrar. Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. É um Deus que justifica. É um Deus que abate os soberbos e dá graça aos humildes. É um Deus que dá honra a quem Ele quer e no tempo em que Ele quer. E não há quem possa impedir o agir de Deus. Se andarmos humildes na terra, se andarmos segundo a vontade de Deus, tenha certeza, igreja, ainda que as pessoas possam te maldizer ou te dizer assim: esse falso crente não vai subir para o céu. Mas você é justificado pelo sangue do Cordeiro. O pecado que estava em nós, por conta da lei qual nos trazia morte, como a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, em Romanos capítulo 6, versículo 24, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Esse pecado a qual nos trazia uma condenação de morte, Ele despiu junto com o velho eu. Nós, quando estamos despindo do eu, nós estamos lançando fora este pecado. Quando se arrependemos e falamos: Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais errar. Me ensina a caminhar em Tua presença, Pai. Segura em minhas mãos com a Tua destra poderosa. Cria em mim um coração reto, íntegro e sincero contigo, Pai. Então tenha certeza, irmãos e irmãs, Deus vai trabalhar. E a maior bênção na vida do homem não é bens material, mas é a presença de Deus. É a presença do Senhor sobre a tua vida. É você ter intimidade com o Pai e o Pai te dá um discernimento de como você andar na terra. Se esquivar do mal, se esquivar do problema, se esquivar de cada coisa ruim. Porque o homem tolo, ele vê o problema vindo e ele bate de frente, mas o sábio se esconde, ele se afasta. A palavra do Senhor vai nos dizer: fuja da aparência do mal. Por que nós não vamos fugir da ira quando parece ser mal aquilo para conosco e sabemos que nós não vamos suportar e que nós vamos irar, nós vamos pecar, nós vamos fazer a vontade da carne, inclinar para a vontade da carne? Então vamos correr para a oração. Isso é fugir da aparência do mal. Fuja para orar. Fuja para adorar.
fuja para dizer: Deus, graça te dou, Senhor, porque a tua palavra me diz em Mateus 5, bem-aventurados são os humildes, mansos de coração, bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando sofreis calúnias e deformação por amor ao Evangelho. Somos bem-aventurados, irmãos, quando nós somos espedrejados, somos bem-aventurados como somos perseguidos, somos bem-aventurados, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Deus, obrigado, Senhor, porque pela tua misericórdia, amado Deus, eu estou em pé. Quantas pessoas quis andar segundo a vontade da carne e hoje não se encontra mais em nosso meio, porque o inimigo o alvejou. E as outras pessoas dizem: poxa, por que Deus deixou essa pessoa desfalecer? Porque Deus instruiu. Sede humilde, sede benigno, mas ele quis andar segundo a vontade da carne. Comigo ninguém mexe. Se mexer, eu revido. E o salário do pecado é a morte, irmãos. E é um pecado quando nós pensamos em arrancar a vida de alguém. Só Deus tem o direito de dar vida e tirar a vida. É por isso, como eu estava dizendo, que nós não andamos mais segundo a nossa vontade, porque se andarmos segundo a nossa vontade no céu, nós não vamos entrar. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo 7, versículo 19 a seguir, que pelos nossos frutos, a Bíblia vai dizer: pelos vossos frutos eu os conhecereis. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos prodígios e maravilhas? Em teu nome não empunhamos as mãos nos enfermos e os curamos? Então eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará ao reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Isso está escrito em Mateus 7, versículo 19 a seguir. Nós somos conhecidos pelos frutos, irmãos e irmãs. Os frutos da mansidão, os frutos da benignidade, o fruto do amor, o fruto da sinceridade, da verdade, um para com o outro. Andai-vos na sinceridade, não mais na mentira. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então a Bíblia está nos ensinando: sede moldado pelo Espírito Santo que está te conduzindo. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, então sois filhos de Deus. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso que somos filhos de Deus, a qual podemos clamar: Abba, Pai, porque somos herdeiro e co-herdeiro das promessas de Cristo. Nós somos herdeiro do reino do céu, igreja. Mas temos que se esforçar, porque o reino do céu é tomada força. Dia após dia se esforçar para não errar, irmãos. Dia após dia se esforçar para não magoar. Nós estamos na terra para servir o Senhor, não para que Deus venha nos servir. E o engraçado é que muitas das vezes, antes de eu ter um encontro com Deus, eu era um homem ignorante, bravo, agressivo e arrogante. E todas as coisas para mim eu questionava Deus. Eu dizia para Deus assim, desta maneira: Deus, se o Senhor não quisesse que eu fizesse mal para essa pessoa, o Senhor não ia colocar no meu caminho. Se colocou, então é a tua vontade. E eu ia fazer mal para as pessoas. Eu era ignorante. E a Bíblia ela vai nos dizer que Deus não leva em consideração o momento da ignorância do homem. Mas quando Deus abre os olhos espiritual, a mente do homem, e dá a ele o discernimento, o conhecimento do certo ou errado, e desse momento para frente, se ele continuar errando, aí ele será réu, ele será culpado da sua própria condenação. Lá em Hebreus 10 diz: aquele que peca deliberadamente será condenado. Aquele que peca deliberadamente, já não resta mais nenhum sacrifício de Cristo para ele, mas uma severa expectativa de uma severa condenação. Condenação, por quê? Porque eu sei que aquilo é errado e eu continuo errando. Eu preferi ser inimigo de Deus, eu preferi desagradar a Deus. A Bíblia está dizendo que aquele que inclina para as obras da carne, ele desagrada a Deus. Mas aquele que se inclina para fazer a vontade do Espírito Santo, ele é filho de Deus, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus, igreja. Nós somos herdeiro e co-herdeiro do reino de Deus. Mas a Bíblia também ela vai nos dizer que todos esses sofrimentos nem se compara
com aquilo que há de vir. A Bíblia, esta mesma passagem da Bíblia, mas abaixo vai dizer, nem se compara com o que há de vir, com o que há de se revelar. Porque a natureza chora na expectativa e na esperança de se revelar os filhos de Deus. Qual que é os filhos de Deus? Que andam em harmonia, que andam em paz, que não maltratam a natureza de Deus, não maltratam uns aos outros, que tem o verdadeiro fruto do Espírito Santo, o amor, a compaixão, a humildade e a união. E então, cumpre-se o que está dizendo mais abaixo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra os filhos de Deus quando são um povo unido, quando são um povo benigno, quando são um povo que clama a Deus. Porque ainda que nós não sabemos pedir, mas abaixo vai dizer, essa mesma passagem da Bíblia, o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por ti, com gemido inexprimível. Porque cada um de nós somos filhos de Deus, igreja. Cada um de nós que clamamos Abba Pai, ou seja, clamamos ao Senhor, somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Não podemos um maltratar o outro. Sabe por quê? Porque somos membros do corpo de Cristo. Nós não podemos se maltratar. A Bíblia ela vai nos ensinar que antes nós alimentamos a nossa carne e cuidamos dela. Nós não maltratamos. E por que queremos maltratar o próximo, que também é membro do corpo de Cristo? Nós não podemos bater em nosso pé ou na nossa mão, porque vai doer. Nós não podemos agredir a nós mesmos. E quando nós estamos levantando um contra o outro, nós estamos fazendo isso. Porque se todos nós somos membros do corpo de Cristo, então nós fazemos parte todos do mesmo corpo, que é Cristo Jesus. Como é que nós vamos estar se maltratando? Como é que eu vou pegar minha mão e bater nela, sabendo que eu vou sentir a dor? Nós temos que sentir a dor dos nossos irmãos. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Porque a palavra de Deus diz que se nós dissermos para Deus, Deus, eu te amo, mas eu não gosto de tal irmão ou de tal irmã, a Bíblia vai dizer, mentirosos são vós. 1 João vai dizer isso. Mentirosos são vós. Como é que pode dizer que ama o Senhor teu Deus e odeia o teu irmão? Porque o Senhor teu Deus, aquele que você não vê, você está dizendo que ama. Como você vai amar algo que você não vê? E o que você vê, você odeia. São os mentirosos. A Bíblia vai dizer que para que amamos a Deus, nós temos que amar uns aos outros. Temos que amar. Sabe por quê? Porque dentro de mim, dentro de ti, habita o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, irmãos e irmãs, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então não adianta lutarmos um contra o outro. Estamos lutando contra o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, aquele que destrói o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. O próprio Deus destrói. E aí as pessoas ainda falam assim, mas eu vejo muitos cristãos sendo perseguido, caluniado, massacrado, e quem fez isso não morreu. Mas espera o dia do juízo. Está tudo notado lá. Lamentações, a Bíblia vai dizer, em glórias a Deus, Malaquias, deixa eu me recordar. A palavra do Senhor vai dizer que há um memorial no céu, irmãos e irmãs. Se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer, trazei todos os dízimos e tesouro à casa do Senhor para que haja mantimento em sua casa. E no versículo 16 vai dizer, porque há um memorial no céu cujo todas as coisas são notadas por Deus. Então, esse memorial não vai notar só quem está em falta de trazer algo para a obra de Deus fruir. Não é só vai notar aquele que não contribui com a obra de Deus, não. Porque é aquele que não contribui com o crescimento do irmão em Cristo Jesus. Porque a igreja somos nós.
Nós somos a igreja do Senhor. Quando o Senhor diz que vai vir buscar a sua igreja amada, somos nós. Nós vamos subir com Cristo, nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser transformados em corpo de glória, como diz aqui a palavra. Mas quando nós estamos destruindo uns aos outros, ou disputando quem louva melhor, quem prega melhor, quem expulsa mais demônios, nós estamos perdendo tempo, porque a luta nossa não é sobre disputa. Podemos observar em Lucas, a Bíblia vai nos relatar a palavra do Senhor em Lucas 9, que o Senhor ele vai enviar 70 discípulos. Se não me falha a memória, em Lucas 9 fala sobre os 70 discípulos que Jesus vai enviar, e dando autoridade a eles e poder, que até os demônios haveriam de sujeitar a eles. Mas eles saem e voltam maravilhados, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitam a nós. Jesus vai dizer para eles desta maneira: não vos alegreis porque o demônio vos sujeita a vós, mas alegrai-vos, por os vossos nomes está escrito no livro da vida. Porque o teu nome tem que estar lá. Não é você se alegrar porque você louva melhor. Não é você se alegrar porque ora e o demônio sai. Não é você se alegrar por essas coisas, mas alegra-vos porque você obedece a Deus e o teu nome está escrito no livro da vida. Porque não adianta, como eu disse, expulsar demônio. Não adianta, como eu disse, eu repito, e a Bíblia não é heresia, igreja. Não adianta eu pregar bonito, realizar grandes milagres, prodígios, maravilhas, pôr as mãos dos enfermos e os curar, se naquele dia eu vou ser lançado fora da presença de Deus. Apartai de mim, vós que praticam iniquidade, eu não vos conheço a vós. Mas, pastor Marcelo, você está falando isso, Jesus vai falar isso para quem está na presença dele pregando a palavra? Sim, igreja. Se andarmos da maneira em que a carne nos conduz, sim. Mas se andarmos da maneira em que o Espírito Santo de Deus nos conduz, na humildade, na mansidão, se andarmos com um amor sincero e fraternal é um amor verdadeiro, igreja. Aí não. Aí nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Aí nós vamos entrar para o reino do céu. Aí o Senhor vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. É isso que Jesus vai dizer: bendito do meu Pai. Tome posse daquilo que é teu, desde a fundação dos tempos. Tome posse da tua herança, porque é isto que você vai receber, um galardão. Entra, meu filho. É isso que nós vamos receber. Senta-se. Vamos cear. Vai ter uma ceia. E essa ceia nós precisamos lutar aqui na terra para estarmos lá e também fazer parte desta ceia. Porque na borda dos cordeiros não vai sentar qualquer um. Não vai entrar crente que vive querendo se defender na terra, brigando, maldizendo, contendendo. Não adianta, irmãos, dizer o mundo é dos espertos. Não, o mundo sim pode ser dos espertos, mas o reino do céu é aquele que se despiu do eu. O reino do céu é aquele que quis ser humilde e obediente a Deus. É aquele que foi humilhado, pisado, massacrado, porque nós vamos sofrer as mesmas aflições de Cristo. Não adianta olharmos e dizer: eu quero ser cristão, mas eu não quero sofrer. A Bíblia vai dizer que vamos sofrer os mesmos sofrimentos e aflições de Cristo. Nós vamos fazer parte disso também, igreja. Não tem para onde correr. Mas se eu não quiser, pastor Marcelo, fazer parte disso, não é obrigado. Não é obrigado. Mas no céu não vai entrar. Simplesmente é isso. Por isso que Jesus disse que quando vai vir buscar a sua igreja, ele quer uma igreja imaculada, uma igreja santa, uma igreja com as vestes branquiçadas, lavada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja de boas obras em tuas mãos. E muitas estão perdendo tempo pensando: boas obras eu tenho. Não, irmãos, nós não temos que lutar para salvar outras pessoas, mas primeiramente nos sujeitar a obedecer a Deus, para que nós sejamos salvos e depois lutar para salvar outras pessoas. De que adianta eu querer mudar o irmão, a irmã,
querer mudar todas as pessoas, mas não lutar pela minha salvação? Que adianta eu querer mudar as pessoas e eu mesmo que preciso de uma mudança, não luto por ela? Então a Bíblia ela vai nos dizer, irmãos, Deus é conosco. É por isso que está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos afastar do amor de Deus? Irmãos e irmãs, só para encerrar, alguém que consegue ler um pouco mais rápido, porque eu leio devagar, pode dar continuação a essa leitura, para a glória de Deus? Em Romanos 8, eu também não enxergo direito. Eu acho que a senhora não vai enxergar nessa Bíblia. A letra é muito pequena. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Do 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberde o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que em vós há de ser revelada. Pois a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será liberta da escravidão, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias, adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência e esperarmos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não somos o que convém pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intercessão do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou a estes homens, que predestinou a esses também chamou aos que chamou. E esses também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Que diremos por diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede-nos por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque nós escolhemos ser filhos de Deus. Se escolhemos ser filhos de Deus, Deus nos recebeu de braços abertos. E nós não somos órfãos, como eu disse, não estamos só. O Espírito Santo de Deus está conosco a cada dia, para nos guardar, para nos consolar no momento da aflição. Todos passamos por aflição, mas todos temos que passar. É como disse aqui a palavra do Senhor, sofrer como Cristo sofreu, padecer juntamente com Cristo, para também sermos glorificados com Cristo. Amém, igreja? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e o que Deus manda eu dizer à igreja: nós não somos órfãos, somos filhos de Deus, e esse Deus é quem nos justifica, é esse Deus quem está conosco. Quem tentará acusação contra o servo do Senhor? Deus o justifica. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.